Você sabia que os milicianos não podem ser punidos pelo crime de constituição de milícia privada previsto no Código Penal se a finalidade dessa milícia for praticar o tráfico de drogas ou o tráfico de armas? Como assim, professor? Pois foi isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Você sabia que esse crime, sem querer criar teorias da conspiração, mas você sabia que até parece que ele foi construído para não punir nenhum miliciano ou, na pior das hipóteses, para gerar muita discussão doutrinária e recursos no judiciário? Não sabia? Então, minhas superalunas, meus superalunos, e também você que está sempre por aqui prestigiando nossas publicações, fique comigo até o final, uma vez que essas são algumas das questões que abordaremos no episódio de hoje. E se gostarem, deixem seu like, curtam, se inscrevam, nos sigam e participem desse projeto voltado para a democratização do direito penal, que começa em 5 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Antes de enfrentarmos o assunto, é importante observarmos que o crime de constituição de milícia privada faz parte de um conjunto de tipos penais que visam a tipificação de associações e organizações voltadas para a prática de crimes. Nesse sentido, é possível citar com maior relevância os crimes de associação criminosa de natureza genérica, conforme o artigo 288 do Código Penal, a associação para o tráfico de drogas, artigo 35 da 11343 de 2006, e o crime de organização criminosa, nos termos do artigo 2º da 12.850 de 2013. Feita essa introdução, agora sim analisaremos alguns dos mais polêmicos pontos relacionados ao crime de constituição de milícia privada previsto no artigo 288-A do Código Penal. E os problemas apresentados por esse crime estão relacionados principalmente aos elementos constitutivos do tipo. Haja vista que, em função do princípio da taxatividade, que exige que os crimes tragam a descrição completa da conduta proibida, sem a definição de tipos penais abertos, vagos, imprecisos, ou que se utilizem de termos que não tenham expressa definição legal. E olha que parece que propositadamente o legislador, além de não definir exatamente o que seria uma milícia privada, ainda fez pior, ao incluir uma série de expressões que mais dificultam e confundem do que facilitam o enquadramento de quem, em tese, praticasse esse crime. Assim, comete o crime de constituição de milícia privada quem constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos no Código Penal. Porém, notem que, além de não termos no ordenamento jurídico penal a definição do que seria uma milícia privada, o legislador, no mesmo dispositivo, incluiu como espécies ou como exemplos do que seria uma milícia, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, que são, repito, palavras utilizadas popularmente, contudo sem o respaldo interpretativo e a necessária definição do direito penal. Todavia, esse, sinceramente, não é o principal problema que apontamos na tipificação do artigo 288-A. Em verdade, vale ressaltar que, atenção, primeiro ponto, somente poderá ser enquadrado no crime de constituição de milícia privada aquele que constituí-la com a finalidade de praticar crimes que estejam previstos no Código Penal. Epa, peraí, professor, repita esse negócio porque eu preciso anotar isso aqui. Com certeza. Então anotem aí, somente poderá ser enquadrado no dispositivo que estamos estudando aquele que constituir a milícia com a finalidade de praticar crimes que estejam previstos no Código Penal. Desta feita, a título de ilustração, como o crime de tráfico de drogas está previsto na 11343 de 2006 e os crimes de comércio ilegal e tráfico internacional de armas encontram-se na 10.826 de 2003, ou seja, eles não estão previstos no Código Penal, como consequência, isso inviabiliza a tipificação de qualquer miliciano naquele dispositivo, caso a milícia da qual ele faça parte tenha como finalidade praticar os crimes que eu acabei de citar. Daí, na hipótese da milícia ter sido constituída para traficar drogas, deveremos enquadrá-la no artigo 35 da Lei de Drogas, ao passo que, sendo constituída para o tráfico ou o comércio de armas de fogo, a tipificação da milícia deverá ser feita no crime de associação criminosa, conforme o artigo 288 do Código Penal, ou no artigo 2º da 12.850, como organização criminosa. E como um segundo ponto, frise que o legislador, diferentemente do que ele fez no crime de associação criminosa, que
prevê a quantidade de 3 ou mais pessoas, na organização criminosa 4 ou mais pessoas e mesmo na associação para o tráfico de drogas 2 ou mais pessoas. Atenção, em relação ao crime de constituição de milícia privada, não há uma definição legal da quantidade necessária de membros para caracterizá-la, seja quando se tratar de organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão. Desta feita, por fim, ressalte-se que para alguns doutrinadores, utilizando-se da analogia, uma milícia deveria ser integrada por no mínimo 3 pessoas, aplicando-se a regra geral do crime de associação criminosa, enquanto para outros valeria o mínimo possível previsto em lei, ou seja, 2 pessoas, conforme dispõe a lei de drogas no crime de associação para o tráfico. Porém, é necessário observar que é princípio básico do direito penal a vedação do emprego da analogia em todos seus aspectos para se atribuir responsabilidade criminal a alguém, o que oferece forte embasamento jurídico para os advogados de defesa contratados pela milícia. Todavia, entender esses reflexos já será assunto para uma outra super aula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje, mas lembre, se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam, nos sigam e participem desse projeto voltado para a democratização do direito penal. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco aqui hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.